Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Domênica, eu faço parte da equipe do Instituto Votorantim e atuo na área de infância e adolescência no Instituto. Sejam muito bem-vindos, agradeço a todos a presença. E hoje nós iremos falar sobre o tema violência doméstica, uma conversa sobre a lei da palmada. E aí, para a nossa conversa, nós convidamos a Michele Mansur, gerente nacional dos programas de aldeias infantis SOS Brasil. Ela é psicóloga de formação e especialista em prevenção de DST-AIDS no quadro das vulnerabilidades dos direitos humanos pela Faculdade de Medicina da USP. E possui diversas atuações nas secretarias sociais e de saúde de Lorena, Jacareí, Guaratinguetá e outros programas na área de saúde junto à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Michele. Vou pedir para que você se apresente um pouquinho do trabalho da Aldeias Infantis, e aí a gente vai seguindo com o nosso bate-papo e perguntas aí do público que está participando conosco. Bom, boa tarde, quase boa noite, né? 6 horas da tarde para todo mundo. É um prazer enorme para a gente estar aqui, falar de um tema tão importante, num período tão diferente que a gente está vivendo. Então, agradecer imensamente a vocês o convite. Me apresentar rapidinho, né? A Aldeias Infantis é uma organização humanitária internacional que está aqui no Brasil já há mais de 50 anos e no mundo há 70 anos, e nasceu no pós-guerra com o objetivo de apoiar crianças, adolescentes e famílias. Então, a Aldeias Infantis é uma organização que trabalha pelo direito de viver em família, atuando com esse público que precisa tanto de uma atenção mais especial, que é o público mais vulnerável. Então, a gente trabalha com famílias, crianças, adolescentes e jovens, mas com uma fatia desse público mais vulnerável, tão vulnerável que corre o risco de perder o direito de viver em família, que é um direito que toda criança e todo adolescente deveria ter. Então, a gente atua tanto recebendo as crianças nos serviços de acolhimento, quando essa situação fica um pouco mais grave, como tentando fazer o máximo possível para a prevenção da perda do cuidado parental nos nossos projetos de atuação comunitária. Então, nós estamos aí pelo Brasil todo e acreditamos que é em aliança que nós vamos fazer esse trabalho. Então, é com muita alegria que a gente está aqui hoje. Legal, também agradecemos aí imensamente a participação. E aí dentro, muito do trabalho do Aldeias e também muito do que a gente tem visto, desse contexto, principalmente em relação à quarentena, que é uma situação nova, não é para nós, enfim, enquanto profissionais, enquanto família, essa questão da convivência. Então, saber um pouquinho de você em relação a como que você sente essa questão, essa nova dinâmica familiar em relação à violência doméstica, como que você vê a situação aqui no Brasil, alguns desafios que a gente tem aí nesse período. Bom, falar de um tema como violência doméstica, pensando no enfoque das famílias, das crianças, adolescentes e famílias, e falando de sociedade brasileira, eu começaria destacando que a gente tem duas realidades, ao mínimo duas realidades bastante importantes no Brasil, que é a realidade das famílias em muita vulnerabilidade social e que já vinham em vulnerabilidade, né? Essa é uma discussão que a gente também tem feito muito recentemente. As pessoas têm percebido mais a vulnerabilidade social no período de pandemia por toda a crise econômica e da questão do trabalho que a questão da pandemia trouxe para a sociedade brasileira. E aí aquilo que a gente estava um pouco acostumado a ver, a gente de repente se viu olhando. E para uma classe um pouco mais favorecida socialmente, para quem essa coisa não estava tão clara, tão concreta. O que você está querendo dizer com isso, Michele? Estou querendo dizer que, de repente, por uma situação de um vírus, uma coisa desconhecida que está lá fora, nós todos precisamos ficar juntos num espaço confinados.
né? Então, aquela rotina que nós tínhamos de vida no dia a dia, de sair, trabalhar, fazer as atividades, ir para a escola, isso mudou radicalmente no cotidiano de todas as famílias brasileiras. E isso traz uma série de desafios que, independente da questão social, são desafios importantes, porque a violência doméstica, ela não está só, eu estou usando um só aqui, numa determinada população. Ela faz parte, infelizmente, da realidade das famílias brasileiras. E hoje, com essa situação de confinamento, ela fica ainda mais preocupante, porque ela fica mais possível de acontecer e, ao mesmo tempo, menos visível. Nós nos recolhemos como sociedade. Então, só aí nós estamos falando de inúmeros desafios, né? O desafio de lidar com o isolamento, o desafio de se adaptar a uma nova rotina, o desafio de lidar com as tensões que toda essa situação traz para todos nós, e o desafio da sobrevivência para muitas famílias. Então, a questão da violência doméstica, ela é transversal a tudo isso, e exige da sociedade brasileira parar para pensar um pouco sobre ela. Sim, exatamente. É uma questão muito recorrente, enfim, né, da gente ver nos noticiários, né, da violência das mais diversas formas, e agora, nesse período da quarentena de isolamento, isso se intensificar, seja ela violência contra a criança e adolescente, violência contra a mulher, contra o idoso, contra pessoas com deficiência. Então, é uma questão aí que realmente a gente precisa se debruçar e entender e também agir sobre essa questão. E muito voltada à infância e adolescência, a gente tem a questão da lei da palmada, né, que é um motivo de muita polêmica, pois há um lado da sociedade que defende que o Estado não deve se intrometer em questões do núcleo familiar, tem outras questões que um outro lado da sociedade que sim, é competência do Estado, é um dever do Estado zelar pela segurança de crianças e adolescentes. Então, a gente quer entender um pouquinho qual que é o argumento a favor da lei, enfim, o que ela vem e ela muda e ela garante para crianças e adolescentes a questão do direito, a questão da proteção. É interessante como a lei ficou conhecida, né? Lei da palmada. E, na verdade, ela é uma lei que fala de um aspecto muito maior que isso. Na verdade, a lei, ela nem cita a questão da palmada, ela cita a questão dos castigos físicos. Então, a primeira coisa importante para falar sobre a lei é entender que ela é uma alteração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ela é uma preocupação de colocar ali no Estatuto claramente um assunto que é tão importante e que muda o lugar que as crianças e adolescentes eram vistas até então, né? O objetivo da lei, principalmente, e isso é uma questão que, quando a lei saiu, foi bastante polêmica, é colocar crianças e adolescentes não mais como objetos e não mais como propriedade das famílias, mas como sujeitos de direitos, tendo o direito de não serem tratados de forma vexatória, né, degradante, e nem sofrerem castigos físicos. Então, a lei vem trazer essa preocupação que é uma coisa bastante danosa de qual é o entendimento que a gente, como sociedade brasileira, tinha ou tem, né? Mas até aquele momento tinha, frente até onde a gente pode ir na nossa busca de disciplinar ou punir uma criança. Até onde a gente pode ir? O que a gente pode fazer com essa criança? E isso, muitas vezes, é muito sério. É como se a criança virasse mesmo um objeto para essa família, né? Ela está sujeita a qualquer tipo de tratamento. Ah, mas na minha família nunca teve nenhuma agressão física. Mas a lei também fala do tratamento degradante, da humilhação, da violência psicológica, que é tão danosa e tão grave quanto a violência física, que deixa marcas importantes. Então, a lei ela foi uma necessidade da gente parar como sociedade e se olhar.
Quando a gente fala da intervenção do Estado, eu sempre faço uma analogia quando eu vou falar da questão da lei, que na verdade chama Lei Menino Bernardo, né? Em função de um caso real de violência doméstica que levou à morte de uma criança. Eu sempre comparo, para que as pessoas entendam, quando a gente fala dessa intervenção do Estado, ao polêmico uso do cinto de segurança uns anos atrás. Né? Todo mundo que é um pouco mais velho vai lembrar que a gente andava por aí sem cinto de segurança, e a gente só passou a ter esse hábito, que hoje é tão comum quando a gente entra no carro, quando o Estado veio e regulamentou e disse, a partir de agora não pode. Então, muitas vezes, é importante uma regulamentação para que a gente, como sociedade, adquira novos hábitos. Né? A cultura familiar, ela não pode ser maior que o direito de uma pessoa de ter uma infância, uma adolescência feliz e de ter garantido um futuro feliz, né? Sem marcas. Então, ela é importante porque ela disciplina, regulamenta e nos faz parar para pensar, inclusive por ser tão polêmica, né? Exato, exato. Até uma questão que você tocou, né? A questão cultural, da gente parar e pensar. E aí muitos acabam defendendo, eu apanhei quando era criança e estou bem, sou um adulto, cresci, estou aqui, e por que eu não posso educar da mesma forma? Então, essa dificuldade e, enfim, né, esse processo de mudança cultural na criação dos filhos é um desafio. Aí eu ia pedir para você comentar um pouquinho como que também a gente pode trabalhar essa questão, né, da mudança do mindset, da forma de pensar e criar e ver, né, crianças e adolescentes dentro do seu processo de desenvolvimento. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar a gente, quando está numa relação com um adulto, né, numa discussão, numa troca de ideias, ou numa divergência de ideias, ou num debate, e alguém faz algo que a gente não gosta, a gente dificilmente vai emitir uma ação violenta contra o adulto. Se isso acontecer, é porque tem alguma coisa muito errado no temperamento de um dos adultos. Né? Nenhum adulto pega o outro pelo braço e diz, olha aqui, me escuta. Olha aqui, fala mais baixo comigo. Né? A gente se controla frente a uma situação de desagrado e tenta argumentar contra o adulto. Por que a gente tem esse comportamento com a criança violenta? O que a gente acha que a gente pode tratar uma criança de uma maneira que a gente não trata, por exemplo, um outro adulto numa situação normal? Né? Porque a gente coloca a criança nesse lugar. E isso é cultural. É como se a criança fosse alguém sujeito à intervenção do outro o tempo inteiro. Então você está me dizendo que você então é daquelas adeptas de que a gente tem que ter uma educação totalmente livre. Não. Criança precisa de limites claros, criança precisa de regras claras. É claro que sim. E, na verdade, se a gente for pensar em uma série de distúrbios de comportamento ou de problemas de comportamento que a gente tem hoje, eles são muito mais ligados à falta de limites claros, porque limite dá trabalho. Quando a gente fala nessa questão de que, mas eu apanhei da minha mãe, né? Isso não me fez mal. Eu sempre pergunto assim, tem certeza? Não tem nenhuma lembrancinha doída aí que você guarda no fundo? A gente tem lembranças doídas e que marcam a gente. E que, às vezes, inclusive, marcam a forma como a gente lida e educa os nossos filhos. Então, é um processo cultural. É uma mudança de comportamento de adultos frente a crianças e, como você bem disse, respeitando o processo de desenvolvimento. Uma criança de 9 meses que vai enfiar o dedinho na tomada, se ela toma um tapa na mão, que relação ela fez do perigo que tem aquela tomada? Nada, ela só associou um estímulo de dor que não faz muito sentido para ela. Então, o que a dor corrige em comportamento? Será que ela corrige de fato? Ou será que ela causa outras questões que, cumuladas, são muito danosas? Então, é essa parada para pensar que a gente precisa fazer como sociedade. Mudança de cultura não é simples de fazer. E a sociedade brasileira é uma sociedade relativamente nova perante a humanidade. Nós estamos também nos constituindo.
Só que a gente ficou muitos anos sem olhar para a criança nesse nosso processo de amadurecimento como sociedade. Está na hora da gente fazer isso, né? Está na hora da gente, como adulto, olhar para ele como alguém que precisa ser levado em conta no processo, o que ele está sentindo também, né? Sim, sim. E aí até um ponto que você indicou no seu exemplo, a questão da palmada, né? Que tem também toda uma questão, uma discussão em cima da palmada educativa. Então, quais os limites, quando posso, quando não posso, não posso, posso. Então, de vocês comentarem também, né, enquanto a organização e também enquanto aí especialista na área, essa questão da palmada educativa, né? Um pouco dos desafios, quais os limites, então a gente entender um pouquinho aí. A gente, eu vou falar de dois aspectos importantes. A gente, na organização onde eu trabalho, a gente trabalha com a questão do trabalho com famílias e do trabalho de apoio às famílias, ou trabalha com as crianças vivendo conosco, a gente tem como metodologia a disciplina positiva. O que é disciplina positiva? É um nome técnico para uma forma do adulto se colocar frente a uma criança com um conceito muito simples, que é se colocando no lugar daquela criança. Como é que eu olho o mundo através dos olhos de uma criança, né? Se a gente for pensar, quando a gente vai falar com uma criança pequena, né, muito bravo porque alguma coisa aconteceu, se a gente fizer uma troca de lugar, você imagina o nosso tamanho, mesmo eu que sou pequena, né? O nosso tamanho enquanto adulto frente a uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ou o nosso tamanho como autoridade frente a um adolescente. O que isso significa emocionalmente para o outro? Qual é o peso que isso tem para o outro? E a disciplina positiva, ela fala uma coisa muito interessante, que é: por que será que para eu poder educar alguém, fazer daquela pessoa uma pessoa melhor, eu começo o meu trabalho com ele, né, a minha conversa com ele, fazendo ele se sentir pior? A gente não precisa fazer o outro se sentir pior se a gente quer melhorar o comportamento dele. Eu vou até falar isso de novo, porque isso é importante. Eu não consigo melhorar alguém partindo do princípio de apontá-lo, de ressaltar o que ele tem de pior. Então, quando a gente trabalha na disciplina positiva, refletindo, fazendo aquela criança ou aquele adolescente, aí nós estamos falando de diferentes idades, pensar sobre o que ele está fazendo, dá mais trabalho, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, mas a gente tem resultados duradouros. A palmada educativa, que eu pessoalmente acho um termo extremamente contraditório, porque a palmada, o problema não claro que o problema está na intensidade do castigo físico, existem castigos físicos tão absurdos que levam a acidentes graves e inclusive levam ao óbito de uma criança ou de um adolescente, mas para além disso, o ato violento ele é dissociado do comportamento. Eu estou fazendo alguma coisa que meu pai não concorda, que a minha mãe não concorda, que a minha tia, que a minha avó, e de repente alguém vem lá e pá! O que isso às vezes tem a ver com aquilo? Então, esse limite e essa reflexão sobre o que se quer corrigir, né, o que se quer que o outro aprenda, a tal da palmada educativa não resolve, porque ela não consegue fazer o link, ela não consegue fazer a relação. O que resolve é muita paciência e a conversa. E a última coisa importante para falar sobre esse tópico. A gente precisa lembrar que quando um castigo físico acontece, dificilmente ele é motivado por um momento de reflexão, né? Ai, meu filho fez essa coisa, então eu vou dar uma palmada com uma intensidade X para ele aprender. Ele vem na raiva, a gente está bravo com a criança. Ela fez alguma coisa que nos irritou, porque nós somos seres humanos, a gente se irrita, é natural. Então, a maior parte das vezes, aquele castigo é desproporcional ao feito. Então, ela não vai educar, porque as relações não se batem. Então, é por isso que a palmada educativa, eu ouso dizer aqui, não existe. É um conceito que não faz muito sentido. O que educa
é todo um processo de compreensão e de limites e regras claras que, inclusive, se puderem ser construídas junto com a criança, funciona ainda melhor. Sim, sim, até esse ponto, né? A questão da conversa, da construção junto com a criança, da questão de estabelecer limites e fazer esse processo junto com a criança é super importante. E aí, considerando até esse contexto que nós estamos de isolamento, então as famílias passam mais tempo próximas, praticamente 24 horas por dia, obviamente tem picos aí de estresse dentro da convivência. Então, como a gente pode lidar com esses conflitos dentro de casa, né? Como que a gente pode desenvolver ali uma comunicação e estabelecer limites junto com os filhos, enfim, com toda a família, para que a gente, enfim, né, para que as famílias consigam aí levar a quarentena de forma mais saudável aí possível. A primeira tarefa de um adulto é entender que ele é exemplo. Criança aprende pelo exemplo. A gente fala pra caramba com os nossos filhos e a gente precisa falar, a gente precisa conversar, a gente fica bravo, a gente faz um monte de coisa, mas na verdade, as crianças aprendem conosco pelo exemplo. Então, aquela velha máxima, né, não mentir, de cumprir as promessas, de ser claro naquilo que você fala, né? Aquela coisa de que tocou a campainha, não pede para o filho dizer que você não está em casa. Então, essa coisa do exemplo claro, ele é uma regra básica. Como eu disse no começo, nós estamos nos adaptando a uma nova realidade que a gente, como famílias modernas que somos, não estávamos acostumados mais. A vida de uma família hoje é muito corrida, né? A criança normalmente vai para a escolinha de manhã e só vai no final do dia, os adolescentes têm um monte de atividade, a gente tem um monte de coisa. Então, hoje a gente se encontrava muito pouco vivendo na mesma casa. Agora não, agora nós estamos em casa. Então, a gente precisa retomar algo que, como sociedade, eu diria, e eu tenho debatido muito isso recentemente, a gente está desaprendendo que é conversar, né? A gente estava muito acostumada com isso aqui, né? E pouco acostumada com isso que nós estamos fazendo. A gente estava muito... quantas vezes a gente vai num restaurante e a gente vê famílias inteiras... Agora a gente não vai mais no restaurante, mas a gente ia e via famílias inteiras em volta de uma mesa, cada um num celular. E isso também isso também acontece dentro de casa. Então, a gente precisa aproveitar esse momento para ressignificar essa relação, que é difícil. É difícil. Se a gente não tomar cuidado, vai estar todo mundo dentro de casa e cada um num canto, se a gente tem uma família de adolescentes, por exemplo. Ou a mãe está aqui trabalhando, o pai está aqui trabalhando e a criança está do lado, mexendo no tablet, no celular, numa outra coisa, como se a gente estivesse junto. Então, é a conversa, é o diálogo, que hoje é algo difícil para a gente. A gente não tem mais paciência para escutar. A gente foi desaprendendo isso. A tecnologia é excelente, ela está nos permitindo estarmos juntos no momento em que a gente tem que estar isolado, porém, se a gente não souber usá-la, ela nos afasta. Então, eu acho que o primeiro desafio das famílias é retomar alguns hábitos. E hábitos que são simples. Fazer as refeições juntos na mesa, sem o celular. Estabelecer horários em que a gente vai desconectar todo mundo e a gente vai estar junto, conversando. Definir regras, então, quem é que lava o quê, quem é que faz o quê, porque a autonomia também tem a ver com educação. Então, se meu filho não sabe se quer lavar a própria louça, né, o que eu estou ensinando de fato? Então, como é que estão distribuídas as tarefas da casa? E aqui a gente está falando de várias idades. A gente pode definir juntos atividades para cada um da casa, de acordo com as idades, né? Aquele que vai fazer tarefas mais complexas, que vai fazer tarefas menos complexas. Quem é que ajuda quem? Então, é através desses mecanismos de ajuda mútua, de solidariedade, de combinar regras, que a gente vai reaprendendo a conviver como família. E aí os diálogos vão se estabelecendo, as tensões diminuem, a gente consegue resolver as coisas um pouco mais calmo, e aí a tendência, a questão da violência diminui também. Porque a gente acha a solução junto e não sozinho, né? A gente queria entender mais sobre como que
o nosso papel enquanto vizinho, que muitas vezes não acontece na nossa casa, mas a gente sabe que acontece na casa do vizinho, na casa de alguma pessoa próxima. Então, como que a gente também consegue atuar como um agente de proteção, não sendo na nossa casa, mas tendo a ciência, enfim, o conhecimento que acontece em algum lar próximo, né? Uma coisa que o Estatuto da Criança e Adolescente nos traz muito forte e que é importante a gente saber como sociedade, que é o bem-estar de uma criança é responsabilidade de toda uma sociedade. É responsabilidade do governo, né? Por isso a necessidade da gente ter legislação que proteja as crianças e que, e aqui eu estou chamando de criança, adolescentes, e que os torne sujeitos de direitos. É responsabilidade dos pais, mas é responsabilidade da sociedade. Então, a gente não pode, não deve se calar nunca diante de uma situação em que uma criança sofre qualquer tipo de violação de direitos, qualquer tipo de violência. É importante a gente participar disso. É importante a gente entender o que está acontecendo e ter ações concretas. Uma coisa que nos preocupa muito nesse período de epidemia é que a gente imaginava que a gente ia ter um aumento no número de denúncias, né? A gente teve um aumento no número de denúncias no Disque 100, que é uma das formas de denunciar, um aumento até significativo, mas, e aí eu estou falando da questão, por exemplo, de crianças que sofrem violência a ponto de irem para serviços de acolhimento. Mas até agora no Brasil, por exemplo, não aumentaram os números de acolhimento. O que a gente não sabe? Discutindo outro dia, inclusive, com o Ministério da Cidadania sobre isso. A gente não sabe se não está acontecendo ou se as denúncias não estão chegando. E isso é um problema. Por que a gente não sabe? Porque, como sociedade, nós somos uma sociedade que ainda denuncia pouco. Porque quando os casos chegam, eles já chegam com muita gravidade. Eles já chegam sendo possível fazer pouca coisa, inclusive para apoiar essa família na resolução dos problemas. Então, é importante a denúncia, é importante buscar ajuda. Muitas vezes a gente tem um relacionamento com o vizinho e é possível, inclusive, agora a gente não pode se visitar, mas dar uma ligada e dizer, olha, né, posso ajudar em alguma coisa? Ou é importante buscar uma autoridade e fazer uma denúncia formal. Para isso existem os conselhos tutelares em cada cidade. Então, é importante a gente saber qual é o meu conselho tutelar da cidade onde eu moro ou da região onde eu moro, qual é o telefone, as secretarias de assistência social, as próprias delegacias de polícia e o próprio Disque 100. Eu costumo sempre recomendar o conselho tutelar. Por quê? Porque é o órgão mais próximo, mais perto da gente. É o órgão que, inclusive, tem condições de verificar o que essa família está precisando de apoio, porque às vezes está acontecendo alguma coisa naquela família e que precisa de uma intervenção de alguém experiente no assunto, técnico no assunto, para apoiar essa família para que uma situação mais grave não aconteça. Mas eu vou repetir, não denunciar significa muitas vezes fazer com que essa situação aumente a ponto de que quando ela chega numa autoridade ou num técnico responsável, a gente já não tem o que fazer. Então, é importante a gente, como sociedade, se a gente ouve algo que nos preocupa e a gente não tem como fazer uma intervenção pessoal, a gente acionar alguém que possa fazer, porque a gente tem que lembrar que, mais do que aquela sensação, não, a gente não se mexe na vida do outro, tem uma criança ou um adolescente em sofrimento e tem uma família em sofrimento também. Sim, sim. Eu só vou interromper aqui para dar um oizinho aí para algumas cidades que estão participando com a gente, estão Resende, Miracatu, Curral Novo. Agradeço aí a participação de todo mundo. E aí, continuando com o nosso bate-papo, né? Tem até alguns pais, né, acabam, enfim, ali no calor da emoção, acaba, enfim, né, batendo no filho, ou então tratando de uma forma muito ríspida. Então, como que às vezes a gente consegue ali mediar a situação? Poxa, não tive uma atitude legal, reconheço isso, como que eu posso me retratar com a criança, trabalhar isso, trabalhar a comunicação, que a criança entenda que eu não tive uma atitude
correta e eu consiga trabalhar isso, enfim, né, fazer essa comunicação com a criança ou adolescente, né? A gente está aqui falando de educação de crianças, né? Então, a gente está falando de mudança de comportamento. A gente está falando que a gente está identificando nos nossos filhos comportamentos que a gente acha que precisam ser reparados, né? Que ele precisa mudar. Isso também acontece com a gente. Então, se a gente comete algo, né? A gente tem uma ação, ou comete tem um comportamento que a gente entende que a gente fez bobagem, e a gente sabe, né? Na maior parte das vezes, quando a gente passa do limite frente a um determinado comportamento, e a gente tem que lembrar, fazendo um parênteses, que da mesma maneira que a gente tem mau humor, que a gente tem cansaço, que a gente tem estresse, as crianças e adolescentes também têm. Né? Nesse momento, por exemplo, que está vivendo da pandemia, muitos dos nossos meninos e meninas estão privados da convivência com os amigos, de conseguir extravasar, brincar. Então, de repente, toda aquela energia acumulada é dentro da sala de casa mesmo que vai acontecer. E aí a gente precisa trabalhar. Então, o que isso gera na gente, muitas vezes? Então, a gente parar para pensar e dizer, meu filho, eu errei. Eu estava muito bravo naquela hora, mas eu errei. Não tem problema nenhum. A única coisa que a gente vai ensinar para um filho da gente, sendo sincero, dizendo eu errei num comportamento, ou eu exagerei e eu peço desculpas por isso, não é assim que a gente deve reagir, é que não é assim que a gente deve reagir e que não tem problema a gente pedir desculpas. Eu só deixo um alerta que a gente tem que tomar cuidado para a gente, vou usar uma frase forte, não ser violento e pedir desculpa, ser violento e pedir desculpa, não é isso. Se eu começo a ter muitos comportamentos onde eu percebo que eu como adulto, estou passando do limite, eu preciso entender o que está acontecendo. Entender onde é que está o meu limite como educador, como cuidador, e saber como é que a gente vai fazer. Às vezes, a gente tá vivendo situações pessoais, de trabalho, frente a toda essa situação, que emocionalmente, como adulto, como cuidador, a gente está despreparado. Qualquer coisa solta, faz uma faísca. Então, se isso está acontecendo muito repetidamente, precisa entender o que é isso e repensar a dinâmica familiar ali para ver quem é que intervém, que horas, como é que a gente vai fazer isso. Agora, se isso aconteceu, né, não há nenhum problema para parar para pensar. Tem uma frase muito simples que a gente costuma dizer que é: a criança precisa entender que a gente, às vezes, se aborreceu ou está corrigindo um comportamento dela. Não gostou do que ela fez, não de quem ela é. Há uma diferença enorme nisso. Então, você compreender o que aconteceu e fazer a conversa adequada para isso, está perfeito. Passou do limite, fez alguma coisa errada, não há problema em chamar o seu filho e pedir desculpas. Né? Olhar nos olhos. Isso desperta confiança. Isso desperta nele a confiança em você. Desperta nele a sensação de que, opa, ele está do meu lado. Ela está do meu lado. Não tem problema. E eu também posso errar, porque ele também erra. E quando a gente erra, a gente pede desculpas e refaz. Acerta de novo. Então, essa relação próxima, verdadeira e sincera, e de nos colocarmos muitas vezes como alguém que não tem todas as respostas, não há nenhum problema. Isso não pode ser confundido com uma insegurança na educação. A criança precisa sentir que esse adulto ele é alguém que é capaz de conter a situação, a tensão que está vivendo. A gente, como adulto, precisa proteger a criança, muitas vezes, dessa tensão, e não aumentar a tensão. Então, é importante esses limites que são muito tênues, porque no calor de uma situação em que a coisa fica um pouco mais violenta, tudo isso se desfaz. E é papel da gente, como adulto, dizer, opa, eu preciso diminuir isso aqui. A gente precisa conseguir conversar, a gente precisa conseguir se ouvir. Quanto mais a gente aumenta aquela situação, pior é. Então, para cada situação, um mecanismo. A gente poderia ficar aqui mais uma hora falando, né? Quando tem a birra, quando tem uma porta que bateu na cara, quando tem vai lavar a louça, eu não vou, quando vai fazer a sua tarefa, eu não vou.
São várias situações, né? E ter claro isso, eu como adulto, ter claro nesse sentido, e que muitas vezes, inclusive, esse comportamento pode ser motivado por alguma outra coisa, que às vezes meu filho está chamando atenção, ou fala comigo, e dá um pouco de atenção, ou tem alguma coisa que não está indo bem, eu estou sem coragem de contar. Então, são várias nuances. O mais importante é a gente ser claro, verdadeiro e mostrar, num momento em que a gente se descontrolou, que a gente errou e pedir desculpa. Exato, muito legal. E aí, enfim, né, falando questões mais legais e ferramentais, né, em relação a essa questão, né, a lei determina, né, que estados e municípios deverão atuar de forma articulada nessa elaboração de políticas públicas em relação ao abuso de castigos físicos contra crianças e adolescentes. Então, entender como que está essa articulação que a gente tem de avanço, o que falta avançar nessa agenda, muito do papel aí da rede de proteção, então, da saúde, da assistência, da educação, como que elas estão se articulando nisso, né? Como que eles também estão trabalhando em prol, enfim, das famílias e em relação à proteção dos direitos. Bom, a lei ela vai falar de várias atribuições dos órgãos do Estado e da própria sociedade em frente a isso. Então, a gente já, desde que a lei foi promulgada, a gente vem tendo anualmente campanhas, acho que isso é um tema bastante falado, né? As campanhas contra a violência, a redução da violência doméstica, a importância a própria disciplina positiva ter ganhado cada vez mais espaço, com diferentes nomes, mas ganhado cada vez mais espaço, mediação de conflitos, são nomes que estão mais presentes na nossa vida, e que tem nos ajudado a pensar outras formas de educar crianças e adolescentes. Eu, particularmente, acho que a gente tem muito para avançar, acho que a gente tem mais para avançar do que a gente avançou, porque ainda que esse tema esteja na pauta, a gente, como sociedade, ainda tem uma questão, como se, como sociedade, a gente entendesse essa pauta, mas a gente ainda não conseguisse trazer isso para as vidas individuais e privadas das famílias. Então, a gente sabe que a questão do próprio Estatuto da Criança e Adolescente ainda, apesar de tantos anos aí, ele ainda é uma questão polêmica na sociedade brasileira, pasme, né? Ele ainda é uma questão polêmica. Tem gente que acha que ele precisa regredir e que ele protegeu demais as crianças e adolescentes e que por isso que as coisas estão assim. Então, acho que a gente tem muito que avançar como sociedade. A gente tem que trabalhar mais em alianças como sociedade. E aí eu estou falando dos governos, nós como organizações do terceiro setor, mas a sociedade, acho que a gente fala muito para nós mesmos, a rede de garantia de direitos acaba falando para si mesma, e a gente precisa abrir um diálogo maior com a sociedade, pais. Então, eu acho que a educação tem um papel fundamental, as escolas, porque são espaços onde a sociedade, né, as famílias e a educação propriamente dita, né, o espaço de aprendizagem estão presentes. Então, acho que a gente precisa ocupar mais espaços para debater esse assunto mais próximo às pessoas, mais próximo aos adultos, mais próximos às redes de proteção. Mas eu acho que a gente tem que, eu não sei se eu vou ser clara, se eu não for, me perguntem. Eu acho que a gente tem que desburocratizar esse tema. Ele é um tema muito presente na vida de nós que somos operadores do direito, que trabalhamos com o assunto, mas ele ainda não está na pauta da sociedade brasileira como um todo. Eu acho que a gente precisa trazer isso, discutir mais o assunto e no que ele tem a ver com a vida de cada pai, de cada mãe, das diferentes realidades brasileiras. Então, acho que a gente avançou, tanto é que estamos aqui falando disso, mas eu acho que a gente tem muito para avançar, porque senão a gente ainda não tinha tantos casos como a gente tem de violência cometida contra crianças e adolescentes. Sim, mais um aqui, enquanto o pessoal faz as perguntas também, mais algumas cidades que estão aqui com a gente, Biúna, Matão, Limeira, um abraço a todos, Matias Barbosa, Belmiro Braga.
E aí, um pouco desse contexto, né? Esse novo formato que estamos vivendo do maior consumo online. A gente já vivia essas novas gerações já estavam vindo numa gerações totalmente online, né? Diferente de pegar algumas gerações aí de 20, 30 anos atrás, mas a gente está com uma maior exposição, não só de crianças, mas adolescentes e jovens, a conteúdos na internet, até tendo as aulas online, enfim, consumindo informações no modo online. E aí vem a preocupação, porque do mesmo jeito que a gente acha muitas coisas boas na internet, também tem conteúdos impróprios, enfim, né, diversas questões que não são apropriadas para crianças e adolescentes. E até dá algumas dicas dos pais como lidar com essa nova situação, né? Quais os limites para a criança ficar ali de permanência online ou em aplicativos, como eu consigo trabalhar essa comunicação com os filhos, né, dentro da família, em relação aos cuidados, ao se usar as ferramentas online, e também essa questão, né, é novo para o pai, é novo para o filho, novo para a família, né, essa nova conexão que a gente está vivendo agora. Eu costumo dizer que a internet, com todo o bem que ela trouxe para a gente, com todo o bem que ela trouxe para a gente, sem dúvida nenhuma, a gente não pode esquecer que ela é a porta de casa aberta, né? Como se a gente esquecesse o portão, a porta da nossa casa, para o mundo ver. Ela nos deixa extremamente vulneráveis. E a gente precisa saber lidar. Então, desde o cuidado que a gente tem quando a gente vai fazer uma compra online, né? A gente não tem esse cuidado de que, deixa eu ver se esse site é confiável para botar os dados do meu cartão de crédito. Por quê? Porque a gente sabe que na internet rola um monte de coisa. E a falsa sensação de segurança que a gente tem, repito, de estar aqui assistindo um filme, enquanto o filho está aqui no celular, está do meu lado, está tudo bem. Eu não sei o que está acontecendo aqui nessa telinha. Eu não sei quem está ali atrás. Eu não sei que tipo de conteúdo ou que tipo de acesso ele está tendo. Então, essa mediação do conteúdo da internet, ele é fundamental. Isso é um ponto, né? O ponto da exposição. A gente sabe também que a internet, para crianças, adolescentes e jovens, ela é eu vou usar um termo forte, mas ela é uma adicção, né? Ela é quase um vício, ela é um hábito que se cria tão forte que gera ansiedade, que gera um sentimento de ansiedade de ficar longe. E aí, voltando ao que a gente falava agora há pouco, é como se a gente só soubesse se comunicar por telefone, usando a rede social. Nem telefonar a gente não consegue mais, né? A gente precisa usar o WhatsApp. Então, é como se a gente estivesse extremamente dependente de relações mediadas pela tela, o que nos dificulta nas relações mais pessoais. Então, é um desafio, porque nós adultos também estabelecemos esses canais de comunicação e também estamos cada vez mais dependentes da tecnologia. Então, é um desafio. E a gente falou agora há pouco, a gente ensina os nossos filhos, a gente ensina as crianças e adolescentes pelo exemplo. Então, a gente também ter hábitos de dizer, eu vou desconectar um pouco. Hoje é domingo, por que a gente precisa ficar todo mundo conectado o dia inteiro no domingo, por exemplo? Vamos estabelecer um dia que a família não se conecte, vamos ficar menos na internet, vamos estabelecer relações mais próximas, estar junto, fazendo coisas, atividades, sei lá, quebra-cabeça de 3.000 peças, eu não sei o que a gente pode fazer, mas o que a gente pode fazer juntos e que a gente não depende de um aparelho. Isso diminui esse sentimento de estar só e diminui a necessidade de eu procurar o tempo inteiro a rede social, em que, inclusive, eu me conecto e falo com pessoas que são desconhecidas. As conhecidas redes sociais, os adolescentes, principalmente, têm se exposto cada vez mais. A gente tem rede social que virou o diário aberto de um adolescente. Então, o quanto essa exposição o vulnerabiliza frente a uma sociedade e causa nele situações em que, voltando para o tema da nossa conversa, se a minha relação com meu filho é uma relação baseada no castigo, na violência, ele não vai me contar e eu não vou saber o que está acontecendo com ele. Então, 3 cuidados que a internet
para falar disso muito rapidamente, porque isso também dá assunto para uma live. O risco a acesso a sites em que a questão do assédio sexual e de estar tendo acesso a conteúdos violentos e não apropriados é grande. E às vezes isso é do nosso lado. O aumento da ansiedade que estar conectado o tempo inteiro causa. E a falta de hábito das relações pessoais. E a exposição excessiva, né, que causa também, muitas vezes, sofrimento, principalmente nos adolescentes, e os vulnerabiliza frente ao seu grupo e à sociedade como um todo. Sim, são ótimos aí dicas, né, de como a gente consegue, enfim, lidar dentro dessa questão, e realmente a questão do acesso à internet, o consumo de conteúdos, aí dá assunto para uma live. Tem algumas questões que o pessoal está querendo aprofundar mais, principalmente em relação à rotina na pandemia, né, durante aqui a nossa quarentena, em relação ao estresse que acontece em ambientes familiares. Enfim, você tem que ali trabalhar, e aí faz o almoço, tem que colocar a roupa no varal, e aí a criança, às vezes, brincando no mesmo ambiente, que aí você ali precisa se concentrar para trabalhar, mas ela também precisa gastar energia, ela precisa também ter ali um espaço para criar e para se desenvolver. Como que fica essa questão que muitas vezes os relacionamentos ficam mais tensos e aí realmente acaba acontecendo ou uma palmada ou um grito. Então aí o pessoal está pedindo mais dicas de como lidar nesse processo. Olha, eu acho que a primeira coisa que a família precisa fazer é sentar junto e dizer assim, precisamos estabelecer uma regra de convivência aqui dentro. Como é que a gente vai se organizar? Né? Vamos combinar? Vamos combinar, tá difícil. A gente precisa ser claro um com o outro. Né? Então, por exemplo, né? O filho tem prova amanhã e não quer que ninguém abra a porta do quarto nem para perguntar se quer comer um lanche. Vamos combinar, então, que se não pode entrar no meu quarto porque eu estou fazendo a prova, ou porque eu tenho uma reunião importante, eu vou colocar um bilhete, por exemplo, né? E aquele bilhete lá, os outros vão respeitar? Vamos combinar que, para não ficar pesado para todo mundo, a gente vai fazer uma escala de lavar a louça, de lavar a roupa, de passar a vassoura no chão, de fazer o almoço, que isso não é tarefa de um, que isso pode ser compartilhado, que enquanto um cuida disso, o outro vai ajudar com aquilo. Vamos combinar que a gente vai ter tarefas que a gente vai fazer junto para relaxar. Então, buscar essas alternativas juntos, olhar a sua rotina familiar. Como é que tá? O que acontece na minha casa? A hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir? Como é que é a rotina de trabalho de um e de outro? E levando em conta a rotina de trabalho também dos nossos meninos e meninas, porque eles também estão com uma rotina pesada, principalmente aqueles que estão tendo aulas à distância nesse momento, né? Então, como é que a gente então estabelece? Como é que a gente combina essas coisas? Isso precisa ser combinado. Não é tarefa de um ou de uma, é tarefa de família. Sentar e pensar qual é a melhor forma de conviver. Se nós estamos falando de uma família que só tem criança pequena, é tarefa dos adultos combinarem isso. Mas não é possível, nenhuma solução vai ser mágica, que não seja uma solução consensuada. Está na hora da gente, já falei isso aqui algumas vezes hoje, exercitar a nossa capacidade de diálogo e de consenso, de estabelecer acordos. Olha, amanhã vai ser para mim um dia muito difícil. Eu preciso que você assuma as coisas para mim, porque eu vou entrar lá dentro do quarto e tenho reunião de manhã, à tarde e à noite. Aí amanhã eu seguro. Então, essas coisas que a gente vai se organizando, entender que dependendo de cada fase que os filhos da gente têm, eles vão ter necessidades diferentes. Então, se eu tenho uma criança pequena que está confinada, como é que eu organizo atividades que ela consegue descarregar um pouco isso e que eu dou vazão para isso? Então, quando a gente fala de consenso, é levando em conta a necessidade de todos os membros da família. Repito, às vezes a família tem crianças um pouco mais velhas e adolescentes que vão poder dizer isso para os pais. Às vezes os pais vão ter que compreender se é uma criança mais nova. Mas, resumindo, diálogo, consenso e divisão de tarefas. Não é tarefa de uma pessoa só.
Exatamente, a questão da divisão de tarefas, né? Que é muito comum, né? O pessoal que está comentando bastante, participando bastante, que tem a relação entre os pais, né? A gente sempre aqui tá trabalhando a questão da família como um todo, mas a gente sabe que em muitas realidades tem ali conflito entre os pais. Você fala, quando a sua mãe chegar, você vai ver. Quando o seu pai chegar, você vai. Mas agora está o pai e a mãe no mesmo ambiente. Então, como que a gente também, enquanto adultos, enquanto pais, enquanto mães, a gente ali consegue trazer dentro de um ambiente essa conversa, combinar o jogo para não ficar essa bola, enfim, né? O seu pai, vai falar com o seu pai, não vai falar com a sua mãe. Não, a gente teve esse entendimento aqui enquanto seus pais e essa vai ser, enfim, a nossa aí diretriz que a gente vai seguir conversando com a criança. Então, como que eles estão perguntando aqui como lidar também, trazer essa responsabilidade, né, de compartilhar essa responsabilidade, que é um desafio. É um desafio. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Se a gente está num avião, indo viajar, e tem uma turbulência, o comandante diz para a gente, todo mundo sentado, cinto afivelado, que nós vamos entrar numa área de turbulência. Então, alguém assumiu o comando, né? Alguém disse assim, dá segurança para a gente dizer, beleza, vai passar por uma área de turbulência e eu vou sair daqui tranquilo. Numa relação familiar, a gente precisa entender, e aí eu estou falando isso para a vida, de modo especial nesse momento, que, como você disse, nós estamos todos em casa, a gente precisa entender que o comando é dos adultos que são responsáveis por essas crianças. A gente chama isso dos cuidadores, que são as pessoas que devem dar estabilidade a essa aeronave nesse momento de turbulência. Quem é que dá estabilidade? Emocional, né? Estabilidade comportamental. É quem tem mais vivência e desenvolveu mais resiliência, porque é isso que nós deveríamos acumular à medida que a gente vai vivendo, mais capacidade de tolerar os estímulos, nos adaptar e ter respostas. Uma criança, quando se vê diante de uma situação inusitada, ela vai chorar, ela vai ter medo. O adulto, por ter vivência e ter um repertório, ele diz, opa, calma, eu preciso fazer isso, isso, isso. Então, é uma tarefa dos adultos envolvidos pensar como é que nós vamos passar por essa turbulência nesse momento. E aí, gente, não tem segredo, assim, não tem um milagre, é conversar. Se é uma família em que há uma dificuldade de conversa, alguém vai ter que dar o primeiro passo e dizer, olha, nós vamos ter que conversar, porque está difícil. E a gente precisa falar sobre isso, não tem muito jeito, porque a gente precisa combinar como é que vai ser. Porque uma coisa muito, muito complicada, falando de educação de crianças, é essa coisa de que, pai e mãe, ou cuidadores, né, não, divergem de comportamento na frente da criança, então a criança fica, oba, eu vou por aqui, eu vou por ali, porque um lado eu consigo chegar, né? Então, nós estamos falando de segurança. Então, antes de eu tomar uma decisão um pouco mais definitiva frente a uma coisa, por exemplo, muito séria, a gente precisa consensuar, enquanto cuidadores daquela criança ou daquele adolescente. E desautorizar, né? Então, um desautoriza o outro. Ou isso, eu não tenho nada a ver com isso, fala com o outro. Então, a criança é que nem ping-pong, ela vai falar com né? Isso é como se a gente fosse setorizado, né? Um cuida do departamento X, o outro cuida do departamento Y. Claro que, às vezes, dependendo da característica de um cuidador ou de outro cuidador, a gente pode ter um que tem mais facilidade de lidar com tais assuntos e o outro tem mais facilidade de lidar com outros. Um que é um pouco mais brando, tem mais jogo de cintura, o outro que é mais firme. Tudo bem, isso pode ser combinado, não há problema isso tem a ver com o nosso perfil. O que a gente não pode é ter descompasso. E como você mesma disse também, ainda mais nesse momento que estamos todos em casa, não dá para esperar a chegada do trabalho, nós estamos aqui. Então, como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai lidar como adultos, consensuando entre nós. Se a criança, nesse momento, ela já está lidando com tanta coisa, gente. Ela está lidando com o vírus que ela não sabe o que é. Ela está lidando com não ver os amigos. Ela está lidando com ter que botar máscara para sair. E ainda está lidando com 2 cuidadores que, de repente, não conseguem também lidar com aquela situação. Então, é tarefa nossa como adulto assumir o comando da aeronave.
com participante, com a participação, se possível, das crianças e dos adolescentes, sem dúvida. Mas a gente precisa assumir isso. E, como adultos, conversar. Não tem muito jeito. Exatamente, ótimas contribuições aí, dicas para o pessoal. Bom, a gente já está aqui finalizando com esse ótimo bate-papo e reflexão, e aí tem mais algumas perguntas aqui que o pessoal tá compartilhando, né? Deixa eu só. Aqui tem uma pergunta, né? Voltando ainda, trabalhando essa questão da palmada, né? Muitos ainda defendem a questão da palmada, enfim, né? Dentro daquele conceito de palmada educativa, mas a gente aqui conversou, enfim, né? Trouxe algumas reflexões em relação a esse entendimento. Aí, se você pudesse detalhar mais um pouquinho, trazer, né, essa questão, né, da conversa, da importância da conversa e de que, às vezes, nem sempre a manifestação física é que a gente consegue ali trazer o ponto que precisa ser tratado para aquela questão que aconteceu. Eu vou repetir um argumento que a gente usou, né, pelo meio. Eu sei que a questão da palmada ela é cultural para muitos de nós e que essa sensação de que uma palmada na hora certa, bem dada, consciente, ela funciona. O que eu queria que vocês refletissem é a palmada ela vem no momento de irritação. Ela vem no momento de irritação. Ela vem naquele momento que a gente fala, deu, para. É aquele momento que a gente quer interromper imediatamente um comportamento. E, de fato, a gente interrompe. Porque o outro faz, ops. O problema está, e por isso que ela não é educativa, é que a gente não consegue fazer a conexão. A relação de consequência, ela não é pela situação. Outro dia, eu estava no supermercado e eu escutava uma criança gritando, até que eu encontrei o cuidador dela e falou, que me conhece, me disse assim, Michele, você que é psicóloga, o que eu faço? E a criança vinha assim, cheia de pacote de biscoito, de diferentes tipos, marcas de biscoito. Eu acabei de dar um tapa e não tem jeito. Ela não se conforma, ela não se contenta com nenhum biscoito, cada hora ela quer um. Eu falei, então, se não tivesse dado nenhum, cada vez que ela grita, que o problema não está no tapa. Ela levou o tapa, mas continuava recebendo cada hora um pacote de biscoito. O que ela queria, de fato, ali naquele supermercado? Então, qual é a relação entre aquele tapa que ela levou e aquele monte de biscoito que estava no braço? O que ela aprendeu? Então, a única coisa, isso tem vários estudos, várias pesquisas que mostram que a palmada, a única coisa que ela ensina, para além de algumas marcas importantes que ela deixa e que trazem para o futuro sofrimentos mentais, quando ela é alguma coisa de repetição, inclusive uma dificuldade no aprendizado, nós estamos falando aqui para uma rede de educação, inclusive dificuldades no aprendizado, porque a criança tem uma baixa autoestima, a criança que sofre castigo físico, palmada é castigo físico, gente. Ponto. Ela é um castigo físico. O castigo verbal eu para com isso. Né? O castigo físico tem uma ação física. Então, a palmada ela é um castigo físico. A criança que sofre repetidos castigos físicos, isso são estudos, mostram que tem dificuldade na aprendizagem, tem dificuldade na autoestima, tem maior possibilidade de agressividade, porque ela aprende que corrige as questões através de um ato físico violento. Mas o mais importante, ela perde a capacidade de comunicação com a família, porque ela tem medo. A palmada ensina o medo. Então, eu não quero sentir dor de novo. Então, eu não conto. Eu não conto. Então, eu crio situações e vai mentindo. Então, eu sempre faço um desafio, né? Que é, experimente um tempo, mas é um tempo, né? Mudança de cultura tem a ver com o tempo e tem a ver com paciência. Dá mais trabalho, claro. Parar, falar, conversar, mostrar limite, falar de novo, mostrar que não cede, né? Do que simplesmente dar um tapa. Mas experimenta fazer um desafio para você ver o que muda nessa sua relação. E vou contar, né,
Um segredo que não é segredo para quem tem adolescente. Quando chega na fase da adolescência, se você não tem um bom canal de conversa com seu filho e de confiança, esquece. Você não vai saber de nada do que acontece. E na hora que ele estiver em apuro lá fora, você é a última pessoa que ele vai procurar, porque ele tem medo. Então, será que é a cultura do medo ou a cultura da confiança e da transformação que a gente quer para as nossas crianças e para os nossos adolescentes?